Havendo número legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do dia 22 de 5 de 2024, às 10 horas e 17 minutos. Saudando os senhores conselheiros, Gildas Penedo Filho e conselheiro Inaldo Araújo, que hoje compõe a nossa turma, em função da ausência do conselheiro Pedro Lino, a quem agradeço pela compreensão e pelo apoio. A representação do Ministério Público, Dr. Marcel. Saudar os alunos do 7º semestre de Direito da Unifax, aqui presentes, dar-lhes as boas-vindas aos servidores dessa casa e demais pessoas que nos acompanham pela rede do YouTube. Iniciaremos os nossos trabalhos submetendo aos senhores conselheiros a apreciação da ata da 11ª sessão ordinária realizada em 15 de 5 de 2024. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, já tenho por aprovado. No item conferência, não temos nada pautado. No item 1, aposentadoria. 2, transferência para a reserva. 3, reforma. 4, pensão. Também não temos nenhuma matéria na pauta. No item 5, ato de admissão de pessoal, nós temos o TCE 0886-2024, que é da relatoria do conselheiro Pedro Lino, e que será levado a julgamento nesta sentada através da relatoria do conselheiro Inaldo Araújo. Tem a sua origem na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, e tem como relator o conselheiro Inaldo Araújo, a quem passa a palavra para relatório, se for o caso, e voto. Eu agradeço, senhor presidente, e aproveito para uma saudação especial a todos. E eu vou informar, senhor presidente, que eu vou adiar esse processo, não vou julgar nessa oportunidade. Perfeitamente, conselheiro Inaldo. Fica adiado para a próxima sessão? Adiado, excelência. No item 6, contas de responsável por adiantamento, não temos nada pautado. No item 7, recursos estaduais atribuídos a municípios, nós temos quatro. Nós temos 4 processos na pauta, sendo o primeiro deles um retorno de vista. É o TCE 7986-2020, o convênio 124-2010, que tem como concedente a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e como conveniente o município de Biritinga. O valor do convênio é de R$300 mil. E o relator é o conselheiro Pedro Lino, de modo que
a devolução do voto do vice solicitado por mim na sessão. Conselheiro Gildásio. Fica prejudicada a devolução em função da ausência do conselheiro relator, conselheiro Pedrolino, a quem esse processo está vinculado. O próximo da pauta é o TCE 5334/2019. É o termo de convênio 07/2017, concedente Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, SEAGRE, tendo responsáveis senhor João Vitor de Castro Lino Bonfim como secretário, a senhora Andréa Almeida Mendonça como secretária, os advogados Aníbal de Oliveira Vieira Neto, Marcel Souza Câmara, e o conveniente é a Prefeitura Municipal de Crisópolis. O objeto é a construção e implantação de um centro de comercialização de animais no município de Crisópolis, valor de R$ 155.264,71, com a sua vigência de 12/12/2017 a 30/6/2019. Esse processo também, conselheiro Hinaldo, seria o relator dessa matéria, fica prejudicado em virtude do meu impedimento. Em função do secretário de Estado, senhor João Vitor de Castro Lino Bonfim, que assinou esse convênio, sabidamente meu filho, né? Então, eu fico impedido de levar julgamento, fica adiado para uma outra sessão, onde promoveremos a minha substituição. Poderia. Porque aí eu promoveria, solicitaria, já tínhamos o presidente Marco Presídio, já estava avisado que me substituiria. Isso, mas permite, Vossa Excelência? Pois não, conselheiro, Vossa Excelência seria o relator. Isso, para fins de agilizar os trabalhos, eu já tinha previsão de adiar não só o processo 533419, que Vossa Excelência acabou de apregoar, mas também o seguinte, o 462022. Eu vou adiar os dois processos. Perfeitamente, então fica dessa maneira adiado e determinando aqui a secretária que na próxima sessão já convoque um substituto para o próximo seria o 4620/2022. É um termo de convênio 042/2010, teve como concedente a Conder, como conveniente o município de Taquara. E o objeto é a cooperação técnica e financeira para pavimentação e paralelepípedo nas ruas localizadas na rede do município. Valor de 315 mil, em 4 parcelas. Foram repassados R$294 mil. O relator seria o conselheiro Hinaldo, que já nos informa do adiamento também desse processo. Prosseguiremos, então, com o processo TCE 27/2019, que tem como natureza comprovação, prestação e tomada de contas dos recursos estaduais atribuídos ao município, é o convênio 270/2014, concedente Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Conder, responsável José Albiratã Cardoso Matos,
conveniente Prefeitura Municipal de Acajutiba. Responsável José Luiz Mendes Brito. Interessado Conrado Moreira Comércio e Construção Limitada. O valor é de R$ 122.500. E esta matéria tem como relator o conselheiro Gildardo Penedo Filho, a quem passo a palavra para relatório, se for o caso, e voto. Perfeitamente, Excelência. Quero cumprimentá-lo, estendendo também os cumprimentos ao conselheiro Hinaldo Araújo, nesse momento presente nessa sessão da segunda Câmara, a representação do Ministério Público de Contas junto a este tribunal e todos aqueles que nos acompanham, quer de forma presencial ou virtual, de modo especial saudando aí os docentes do curso de Direito da Unifax. Senhor presidente, passarei o relatório já pregoado. Trata-se de processo de tomada de contas referente ao convênio 270/2014, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDER, e a Prefeitura Municipal de Acajutiba, assinado em 12 de junho de 2014, tendo como objetivo a construção e a cobertura da feira municipal, no valor de R$ 350 mil a serem pagos em 3 parcelas, sendo que as duas primeiras no valor de R$ 122.500 e a terceira no montante de R$ 105 mil. Presente convênio, cujo prazo de execução inicial foi de 6 meses, assim encerrar em 12 de 12 de 2014, teve sua vigência prorrogada por 32 meses, após celebração de 4 termos aditivos, passando a data final de encerramento para 13 de 10 de 2017. Apontado nesta corte, o feito foi sorteado, cabendo ao então conselheiro Marcos Presídio dirigi-lo. Ato contínuo, o eminente relator remeteu os autos à primeira Coordenadoria de Controle Externo para a instrução do feito. Insta a destacar que a prestação de contas da primeira parcela foi apresentada pelo conveniente em 14 de 8 de 2015 e, após análise por parte do concedente, verificaram-se pendências, sendo solicitado pelo controle interno da companhia, no caso a CONDER, em 27 de 6 de 2017, 25 de 7 de 2017 e 25 de 8 de 2017, a apresentação de documentos e informações complementares. Vale ressaltar que o lapso de tempo ocorrido entre a apresentação da presente prestação de contas repassada e a cobrança do saneamento das pendências por parte do controle interno da CONDER foi de quase 2 anos. Importa ainda registrar que consta nos autos relatório de vistorias técnicas confeccionados pelo controle interno da CONDER quando foram realizadas vistorias na obra do convênio analisado. No último relatório, datado de 29 de março de 2017, o técnico responsável registrou a seguinte conclusão, abro aspas, informo que desde a última vistoria realizada em 27 de 8 de 2015 não houve avanço físico da obra, encontrando-se a mesma paralisada e com os mesmos problemas identificados na visita anterior. A placa de identificação da obra está com o número de convênio errado, onde existe 22.714, deveria ser 270/14. A correção do número foi solicitada, a montagem da estrutura metálica executada de forma incorreta, a fundação executada também de forma incorreta. Constatamos, ainda pontua o controle interno da CONDER, a ausência de projeto de detalhamento, fundamental para a montagem da estrutura de forma correta. Alguns pilares metálicos assentados estão visivelmente fora de alinhamento. Não foram executados os arranques de fixação dos pilares metálicos conforme o projeto. É importante ressaltar de forma que os serviços foram executados não foi a forma correta. Isso implicará no tempo de vida útil da edificação, portanto, o percentual de serviços executados permanece de 0%. Essa, portanto, foi a conclusão do controle interno da CONDER. Corre-se ainda do feito que, com base nas pendências documentais da prestação de contas da primeira parcela, bem como na ausência do avanço físico da obra, foi instaurada tomada de contas referente ao ajuste em tela. Do relatório da Comissão de Tomada de Contas, apresentado em 7 de 7 de 2018, extrai-se que a referida comissão noticiou e não executou as intervenções previstas no documento, permanecendo o percentual de 0% da execução do serviço, além da análise e registro da ausência de documentos essenciais a atestar a compatibilidade do executado e o montante financeiro repassado. Ao final do relatório, a comissão concluiu pela persistência de dano ao erário da ordem de R$ 151.366,97, cuja parcela corresponde à primeira parcela não foi aprovada, devidamente corrigida pelos oficiais.
Em pronunciamento preliminar, a primeira Coordenadoria de Controle Externo deste tribunal concluiu pela irregularidade na aplicação dos recursos estaduais atribuídos à Prefeitura Municipal de Acajutiba, relativos à primeira parcela do convênio 270 de 2014, sugerindo a imputação de débito ao senhor José Luiz Mendes Brito no valor de R$ 151.366,97, devidamente corrigidos até a data da devolução dos recursos ao erário estadual nos termos do artigo 24, inciso 2º da Lei Complementar 05/91. Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foram expedidas notificações ao senhor José Albiratã Cardoso Matos, ex-gestor da Condé, ao senhor José Luiz Mendes, ex-prefeito da comuna conveniente. Ambos apresentaram defesa, referenciados e, respectivamente, reavaliados pela auditoria. Em auto contínuo, acostados os autos, conclui em derradeiro e definitivo parecer. Vale ressaltar que a conveniente responsável pela fiscalização do serviço por eles contratados realizou entre maio e junho de 2015 os pagamentos pelos serviços prestados pela empresa Conrado, mesmo sem a devida confirmação da qualidade do serviço prestado, conforme verificado posteriormente pela Condé, que noticiou o município de Acajutiba em 17 de novembro de 2015, comunicando à Prefeitura acerca do resultado da primeira vistoria realizada, no qual foi constatada falha grave no projeto executivo e na execução da obra. A ação protocolada pela Prefeitura contra a empresa contratada ocorreu em 17 de 12 de 2016, mais de 12 meses após a realização dos pagamentos pelos serviços prestados. Diante do exposto, a auditoria ratificou integralmente o posicionamento já emitido. Na sequência, a Procuradoria-Geral do Estado também foi instada a se manifestar, emitiu parecer, posicionando-se também de igual maneira pela imputação de débito ao ex-prefeito José Luiz Mendes Brito no valor de 151, devidamente corrigido, além da desaprovação da respectiva prestação de contas. Em sequência, deu discutiva ao Ministério Público de Contas, cujo opinativo da lavra doutor Maurício Calef entendeu pela necessidade de notificação do senhor José Lúcio Machado, ex-diretor da Condé, entre 1º de 15 e março de 2019, período em que se deu a prestação de contas da primeira parcela convenial e os atos necessários à instauração do procedimento. Devidamente notificado, o ex-presidente da Condé veio aos autos manifestando da seguinte maneira: a fim de demonstrar a atuação dirigente nesse período, colacionamos os diversos ofícios enviados ao município, que demonstraram saneamento gradativo em parte da documentação faltante, culminando com a instauração de tomada de contas. Observa-se da documentação que foi anexada que durante o período de 30 de junho de 2015 a 25 de agosto de 2017 foram enviados diversos ofícios ao município na tentativa de obtenção da documentação complementar, de modo a sanear a prestação de contas. Resta claro, portanto, que não houve desídia por parte do gestor, no caso da Condé, ficando demonstrado nos autos a adoção de diversas diligências internas. Após analisar o contraditório apresentado pela primeira CCE, asseverou que se a concedente tivesse tomado as medidas administrativas oportunamente e tempestivamente, não permitindo à autoridade administrativa competente que o prazo determinado transcorresse sem a tomada de conta especial, fosse efetivamente realizado dentro de 60 dias, à luz do que determina a resolução 144 desse tribunal, artigo 9º. Não só obedeceria ao regulamento legal, como também diligenciaria as medidas administrativas e jurídicas pertinentes para que o mais rápido possível os recursos repassados fossem devidamente ressarcidos ao erário estadual. Nessa ordem de ideias, a primeira CCE opinou pela desaprovação da prestação de contas dos recursos do convênio 270 de 2014 entre o município de Acajutiba, imputação de responsabilidade financeira no valor de R$ 122.500 em desfavor do senhor José Mendes Brito, ex-prefeito, em virtude da inexecução total do objeto pactuado, evidenciada pela Comissão de Tomada Especial da Condé. Ademais, sugeriu ainda a aplicação de multas previstas nos artigos 34 e 35 da lei orgânica deste tribunal. O então relator determinou o retorno aos autos da PGE, que reiterou o posicionamento em face da posse do conselheiro Marcos Pereira de assumir a presidência, assumir o comando do processo. Evoluiu os autos para a manifestação do Ministério Público, que também opina pela desaprovação das contas referente ao convênio 270 de 2014, firmado entre a Condé e a Prefeitura Municipal de Acajutiba, em razão das irregularidades apuradas no processo de tomada de contas, em especial não conclusão do objeto. O Ministério Público ainda pontua pela imputação de débito, montante de R$ 122.500, em desfavor do senhor José Luiz Mendes, prefeito de Acajutiba, responsável pela assinatura e execução do objeto, como consequência das irregularidades que motivaram a desaprovação, além de expedição à determinação ao Condé, na pessoa do seu dirigente máximo, para que, em futuros processos de tomada de contas, observe o prazo de 60 dias. Em 23 de agosto de 2023, ainda determinei a notificação da empresa Conrado Moreira,
Comércio e Construção Limitada, bem como seus sócios, para que se interessassem na possibilidade de sua inserção no polo passivo desse processo, na qualidade de destinatária dos pagamentos efetivados. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, passo, portanto, a proposta de voto. Como fiz constar no meu relatório, os autos encerram a prestação de contas do processo convênio 270/2014, firmado entre a CONDE, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, e a Prefeitura Municipal de Acajutiba, assinado em 12 de junho de 2014, tendo como objetivo a construção e a cobertura da feira municipal no valor global de R$ 350 mil, a serem pagos em 3 parcelas, sendo as 2 primeiras no montante de R$ 122.500 e a terceira no importe de R$ 105 mil. O presente ajuste, cuja execução deveria ser realizada em 6 meses, teve sua vigência prorrogada em 32 meses, mercê de 4 termos aditivos, passando o termo final para 13 de 10 de 2017. A unidade técnica, a PGE e o Ministério Público convergiram quanto às irregularidades flagrantes na execução do convênio, de responsabilidade do senhor José Mendes Brito, aplicando débito nos autos nos termos do artigo 24, inciso 2º, 3º da Lei Orgânica deste Tribunal. Perfilho os fundamentos expendidos pela MPC, pela PGE e pela auditoria, no tocante ao mérito das contas, incorporando-as como minhas razões se fossem de decidir, sem prejuízo de emitir algumas considerações pontuais. Se não vejamos, a primeira coordenadora de controle externo apontou nos autos que a comissão de tomada de contas verificou a ausência de documentos essenciais, que motivou a não aprovação da prestação de contas pela Gerência de Prestação de Contas, a CONDE. Durante a execução dos seus trabalhos, a comissão entendeu, pela persistência da situação que resultou na instauração desse procedimento, que, somado à não execução do serviço, resultou no entendimento do ressarcimento do valor integral da primeira parcela repassada, devidamente corrigida. Do seu turno, a última versão do relatório de vistoria técnica, elaborado pelo controle interno da CONDE, em 29 de março de 2017, apontou que, desde a última vistoria realizada em 27 de agosto de 2015, não houve avanço físico na execução em que a obra se encontrava paralisada. Ademais, constatou a ausência de projeto de detalhamento fundamental para a montagem de estrutura de forma concreta, além de anotar que alguns pilares metálicos assentados estavam visivelmente desalinhados. Por fim, o controle interno do órgão concedente sublinhou que a execução do serviço está incorreta, disso decorrendo impacto nos termos de vida útil da edificação, de sorte que apontou na oportunidade o índice de 0 como percentual de serviço executado. Cabe aqui registrar que dos 122.500 então repassados à Prefeitura, foram pagos à empresa contratada Conrado Moreira Comércio e Construção Limitada, um montante de R$ 117.136,86, desembolso efetivado entre maio e junho de 2015. O ex-gestor municipal alegou em sua defesa que foram adotadas medidas judiciais pertinentes em fase da empresa contratada, dada a não execução da obra. Isso nada obstante, mister aqui se faz enfatizar que a liberação antecipada dos recursos, em descompasso com a execução física da obra, demonstra de forma clara e inequívoca a responsabilidade do gestor municipal pelo dano causado ao erário. Tivesse o gestor fiscalizado para e passo sua execução e realizado os pagamentos a partir das medições corretas e correlatas, e o patrimônio público não seria sido atingido como aconteceu. Nesse prumo, consigno ainda que a auditoria, analisando a manifestação do gestor, destacou que a conveniente realizou entre maio e junho de 2015 pagamentos à referida empresa, mesmo sem a devida comprovação da qualidade dos serviços executados, conforme verificado posteriormente pela CONDE em 17 de nove de 2015. Notificou o município de Acajutiba, comunicando o resultado da primeira vistoria realizada, da qual constatava falha grave no projeto executivo e na execução da obra. Cabe ainda o registro que a ação protocolizada pela Prefeitura consta contra a empresa contratada somente ocorreu em 17 de 12 de 2016, passados, portanto, mais de 12 meses da realização dos pagamentos glosados e da notificação da CONDE acerca do resultado da vistoria levantada a efeito. No caso em tela, os apontamentos trazidos tanto pela vistoria realizada pelo órgão concedente, como pelo relatório autorial subscrito pela primeira coordenadoria de controle externo, apontam no sentido da inexecução do objeto conveniado, a par da inexistência de qualquer funcionalidade da obra realizada, de modo que os recursos públicos não atingiram a finalidade pública para a qual foram direcionados. É evidente, portanto, que de fato houve má gerência dos recursos públicos por parte do senhor José Luiz Mendes Brito, seja com relação às falhas na prestação de conta, ao pagamento antecipado, seja ainda quanto à não conclusão do objeto ajustado, o que leva, portanto, à desaprovação da presente prestação de conta. Nesse contexto, impõe-se ainda examinar
se o transcurso do tempo, ainda que considerados os respectivos marcos interruptivos do cutelo prescricional, autoriza ou não a decretação da prescrição das pretensões ressarcitórias e sancionatórias. Com efeito, é necessário ressaltar que, tomando como início o fluxo prescricional a data de apresentação pelo conveniente da CONDE da prestação de contas da primeira parcela, isto é, em 14 de agosto de 2015, e considerando como marco interruptivo da prescrição da notificação entregue no destino em 19 de 9 de 2009, tem um presente que da data não restou caracterizada a prescrição absoluta ou radical, seja de sanção pecuniária, seja de natureza ressarcitória, na esteira do que determina a resolução 074/2023 deste tribunal, cujo inciso 1º, parágrafo 3º, delineou o dias ocor do prazo prescricional em relação às pretensões punitivas. E aqui colaciono o artigo 3º, prescreve em 5 anos as pretensões punitivas e ressarcitórias, considerando-se como ter iniciado a contagem a data da apresentação da prestação de conta. Justamente porque, afastada a prescrição, impôs-se avançar no exame de outro aspecto vinculado à responsabilização dos agentes envolvidos nas irregularidades constatadas no presente feito, dado que, além daquela pertinente à municipalidade, conveniente à culpa da empresa, Conrado Moreira Comércio e Construção Limitada, na medida em que embolsou recursos e inadimpliu as obrigações assumidas, seja aquela pertinente à qualidade, segurança e solidez da obra. Com efeito, a instrução levada a feito positiva, que é a execução da obra, contém falhas que comprometem severamente, dado que tanto a montagem da estrutura metálica como a fundação foram executadas de forma incorreta, verificando-se ainda demais que alguns pilares metálicos assentados estão visivelmente fora de alinhamento, além de não terem sido executados os arranques de fixação dos pilares metálicos, conforme previa o projeto, tudo isso comprometendo sua segurança e solidez, além das medições efetivamente comprovam que a não aplicação integral dos recursos repassados. No cenário descrito, mista imputar responsabilidade solidária entre o responsável, José Luiz Mendes Brito, prefeito à época do município de Acajutiba, signatário do ajuste, bem como a empresa Conrado Moreira Comércio e Construção Limitada, e ao seu administrador, senhor Humberto Conrado de Andrade Filho, devendo aqui ser sublinhado que os autos noticiam a regular notificação de ambos nos autos. Assim, considerando as irregularidades coordenadas nos autos, voto pela desaprovação das contas do convênio 270/2014, firmado entre a CONDE e a Prefeitura Municipal de Acajutiba, em razão das irregularidades apuradas na tomada de contas, em especial, e na não conclusão do objeto conveniado, e as irregularidades prestadas na prestação de contas da primeira e única parcela, pelo reconhecimento do alcance do valor de R$ 122.500, de forma solidária, em desfavor do senhor José Luiz Mendes Brito, a empresa Conrado Moreira Comércio e Construções e o seu administrador, Humberto Conrado Andrade Filho, a ser pagos através de correção monetária e juros em conformidade com o que determina o artigo 24, inciso 3º, da Lei Complementar 0591 deste Tribunal, pela aplicação de multa ainda em desfavor do senhor José Luiz Mendes Brito, ora fixada em R$ 2.000, e pela expedição da determinação CONDE na pessoa do seu dirigente máximo, para que em futuros processos de tomada de contas se atenha ao prazo de 60 dias para a devida instrução e procedimento de criação de comissão de tomada de contas. É o voto. O voto que está em discussão, eu já assumo a palavra, conselheiro Rinaldo, com vossa aquiescência, para me manifestar quanto ao mérito, acompanhando o voto do conselheiro. Relator, conselheiro Gildas Penedo Filho. No entanto, conselheiro, eu peço vênias para divergir quanto à imputação do débito, por entender que pelo fato do convênio 210, a tomada de contas do convênio 210/2014 ter sido instaurada em 12 de 9 de 2017, é o marco interruptivo que entendo que
gera a prescrição. Dessa forma, eu não imputo em débito, assim como transformo em recomendação a determinação proposta por Vossa Excelência. Ainda em discussão, conselheiro Rinaldo Araújo com a palavra. Eu já vou ao voto, Excelência, que acho que conclui. Eu já vou ao voto. Perfeitamente. Então, Pois bem, eu vou, após ouvir atentamente a proposta do relator, eu vou seguir Sua Excelência, conselheiro Judásio, pela desaprovação, desta feita também acompanhando pela responsabilização de forma solidária, não só a Prefeitura de Acajutiba, na pessoa do seu prefeito responsável, mas também com uma empresa relacionada com a obra. Mas também vou propor a multa do artigo 34 da Lei Orgânica, sendo que 50% do valor do débito para o senhor José Luiz Mendes Brito e 50% para o senhor Humberto Conrado de Andrade. E acompanho também na proposta de multa apresentada. É o meu voto, Excelência. fica dessa forma aprovado o voto do conselheiro relator, né, por maioria, pela desaprovação e pela imputação de débito e a multa proposta. Eu consulto se Vossa Excelência confere. Confiro sim, Excelência. E o tempo conferido. O próximo é no item 8, recurso atribuído a entidades e instituições. É o TCE 9325 de 2021. O convênio 107 de 2017, concedente Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, conveniente Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Bahia, FETRAF, responsável Rosival Leite da Silva e Joeleno Monteiro dos Santos. O valor do convênio, inicialmente no valor de R$ 910.000, e foi alterado para R$ 965.716,28, tendo sido repassado R$ 966.716,28. O conselheiro Hinaldo tem a palavra para relatório, se for o caso, e voto na condição de relator. Eu agradeço, senhor presidente, mas vou adiar o presente processo. Perfeitamente. Fica adiado por decisão do relator. O próximo é o TCE 12.907 de 2023. É o convênio 02/2003. Coordenação do Desenvolvimento Rural é o concedente. Responsável José Aécio Rodrigues. Conveniente Associação Rainha dos Anjos dos Pequenos Agricultores da Agrovila 1, do assentamento 3 de Abril. Responsável Martinho Reis. Vigência 15/3/2006 a 29/12/2008. O valor de R$ 115.352,67, e a palavra vai ao relator, conselheiro Gildardo Penedo Filho. Perfeitamente, Excelência. Vou ao relatório. Trata-se de processo de prestação de contas do termo de convênio 02/2003, firmado entre a Associação Rainha dos Anjos, Pequenos Agricultores de Agrovila 1 e do assentamento 3 de Abril e a Coordenação de Desenvolvimento Agrário CDA. O ajuste teve como objetivo a recuperação de 2 km de estradas vicinais para o acesso à Vila 1 do assentamento 3 de Abril, localizado no município de São Sebastião de Passé, tendo sido repassado um montante de R$ 15.801,03. Código dos Autos, que foi instaurado processo de tomada de contas mediante a portaria 088/2023, visando a apuração da omissão da conveniente no dever de prestar contas. O relatório final da tomada de contas apontou que a associação, abro aspas,
acostou nos autos documentações capazes de comprovar a realização da obra nos trechos responsáveis pelo acesso da Agrovila 1 ao município de São Sebastião do Passé, o que indica que não houve inadimplemento por parte da associação. A presente prestação de contas ingressou nesta Corte em 26/12/2023, cabendo minha relatoria. De logo encaminhou os autos para instrução da 4ª Coordenadoria de Controle Externo, que após análise de instrução se manifesta da seguinte maneira, abro aspas, os relatos trazidos nos autos pelo relatório de comissão de tomada de conta dão conta que os documentos pertinentes à aplicação dos recursos celebrados no ano 2003 foram perdidos ao longo dos últimos anos. Contudo, traz declarações de registro fotográfico e notícia dando conta da execução do objeto. Ademais, a auditoria observou que ao longo do lapso temporal de quase 20 anos para a estação de tomada de contas pela concedente prejudicou a apuração do feito. A 4ª CCE optou pelo arquivamento. Em seguida, o feito foi encaminhado para o Ministério Público de Contas, cujo parecer destacou a inviabilidade da presente prestação de contas, dado justamente o lapso de tempo demasiado. Nesse prumo, o Parquet de Contas, junto a esse tribunal, sugeriu o arquivamento da respectiva prestação de contas à luz do que determina o artigo 24, inciso 4º da Lei Complementar 0591. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, passo a proposta de voto, que, como fiz constar no relatório, os autos epigrafados reencerram a tomada de contas do convênio 02/2003, firmado entre a CDA, com Coordenação do Desenvolvimento Agrário, e a Associação Rainha dos Anjos Pequenos Agricultores da Vila 1 do assentamento 3 de abril, do município de São Sebastião do Passé, cujo objetivo seria a recuperação de estradas vicinais para acesso à Agrovila. De pronto, o registro que tanto a 4ª CCE quanto o Ministério Público sugeriram o arquivamento sem baixa de responsabilidade, dado o transcurso de prazo de quase 20 anos e assinatura do ajuste, o repasso dos recursos e a execução de instalação de tomada de conta. A 4ª CCE apontou ainda que a Comissão de Tomada de Contas atestou a execução do objeto através de relatos e registros fotográficos, não constando dos autos nenhuma documentação financeira referente à aplicação dos recursos, fato acreditado ao longo tempo decorrido entre a execução e a tomada de contas. Com efeito, a passagem do tempo prejudicou a emissão de juízo de conformidade quanto à execução deste convênio, em ponto de enfatizar que a ausência de notificação tempestiva dos responsáveis resvalou no exercício efetivo do direito do contraditório da ampla defesa. Nesse prumo, impõe-se trazer a colação ao entendimento do Tribunal de Contas da União, e aqui colaciono o enunciado de tomada de conta especial processual nos casos em que a notificação da responsabilidade se dá de forma tardia, o tribunal, ante o evidente prejuízo ao erário, e a defesa do contraditório tem caminhado no sentido de considerar as contas iliquidáveis, e, portanto, o arquivamento. É, portanto, senhor presidente, ainda avançando, em que pese a constatação supra, entendo que não é o caso de perquirir sobre a efetiva responsabilidade do débito que ora se discute. É que os fatos em discussão ocorreram há quase 20 anos, sendo remota a possibilidade de que o responsável consiga reunir documentação idônea a propiciar a sua defesa. Em tais casos, nos quais a notificação responsável se dá de forma tardia, o tribunal, ante o evidente prejuízo ao exercício da ampla defesa e o contraditório causado pela mora da administração pública, tem caminhado no sentido de considerar as contas iliquidáveis. Nessa linha de entendimento, voto pelo arquivamento sem baixa de responsabilidade da tomada de contas referente ao convênio 02/2003, firmado entre a CDA, Coordenação do Desenvolvimento Agrário, e a Associação Rainha dos Anjos dos Pequenos Agricultores da Agrovila, do assentamento 3 de abril, com fundamento no artigo 24, inciso 4 da Lei Complementar 0591, combinado com 122, inciso 4 do Regimento Interno. É o voto, senhor presidente. Voto que está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado, consulta Vossa Excelência e confere. Confiro sim, excelência. E eu tenho conferido. No item 9, contrato, convênio, parceria de licitações. Item 10, acompanhamento de contrato, convênio, parceria de licitações. Não há nada pautado. No item 11, embargo de declaração, nós temos o TCE 162/2024, TCE 8012/2021, resolução 230/2023, segunda Câmara do Tribunal de Contas, que tem como embargante Antônio Chaves, advogado, Dr. Antenor Idalécio Lima Santos, OAB Bahia 43166, e doutora Michele de Castro Varjão, OAB 29819. A entidade embargada é a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, Sudesb, e tem como relator o conselheiro Inaldo Araújo. Quem passa a palavra. Eu agradeço, senhor presidente. Mais uma vez eu vou solicitar o adiamento.
Portanto, fica adiado o julgamento. Item 12, o que ocorrer. Não havendo quem queira se manifestar, agradecendo a proteção divina e a todos aqueles que colaboraram pelo bom andamento do nosso trabalho no dia de hoje, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do dia 22/5/2024, às 10h57, desejando a todos um bom dia.